Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem nessa fase de ensino remoto. Estamos aqui para a nossa segunda aula desse bloco de parasitologia. Esse bloco, vamos lembrar que ela tem 3 aulas. A gente já viu a primeira aula, que abordou a leishmaniose tegumentar. Agora nós vamos estudar a leishmaniose visceral e no último bloco, na última aula do bloco, nós vamos estudar a doença de Chagas. Leishmaniose visceral, assim como leishmaniose tegumentar, é uma doença de problema de saúde pública no Brasil e também causada por quem? Por espécies do gênero Leishmania. Entretanto, as espécies que causam leishmaniose tegumentar não são as mesmas que causam leishmaniose visceral. As espécies, a gente já viu, que causam leishmaniose tegumentar são quantas? A Leishmania brasiliensis, Leishmania guianensis, Leishmania amazonensis. Aqui nós vamos ver que existem mais 3 outras espécies que causam leishmaniose visceral, porém são diferentes da tegumentar. E no Brasil nós temos uma espécie que causa leishmaniose visceral, que é a Leishmania chagas. Então, são espécies distintas. Nós vamos ver que o quê? Algumas coisas são similares para as espécies de Leishmania, causadoras de ambas as doenças, mas a gente vai ver que tem muita coisa que é diferente, inclusive os sintomas causados pela infecção. Bom, então a leishmaniose visceral, assim como a tegumentar, é uma doença de caráter zoonótico. Lembrando, o que é uma doença de caráter zoonótico? Circulam tanto em humanos quanto em animais. E quais são os animais que elas circulam? Elas circulam onde? Em mamíferos silvestres, assim como na tegumentar, e também em mamíferos domésticos. Então a gente tem um problema sério aqui, que são quem? Os cachorros. Os cachorros são importantes reservatórios da doença. Então, mesmo que a gente trate as pessoas, a gente tire os parasitas circulando das pessoas, a doença tende a permanecer naquela localidade. Por quê? Porque os cachorros continuam sendo infectados e transmitindo a doença como reservatórios. Bom, ela é popularmente conhecida como calazar também, ou febre de dundum em outros países. Mas no Brasil mais é o calazar, antigamente, ou leishmaniose mesmo. Ela é causada por 3 espécies de leishmania, sendo que uma é causadora da doença no Brasil, está presente no Brasil. É uma doença também de caráter vetorial, a transmissão é vetorial, e os vetores também são o quê? Do gênero Lutzomia, mas aqui se conhece no Brasil com apenas Lutzomia longipalpis como transmissora, como vetor da doença aqui no Brasil, também chamado de mosquito palio-gripe. Bom, então existem 3 espécies de leishmania capazes de causar leishmaniose visceral, Leishmania donovani, infanto, e no Brasil Leishmania chagas. Lembrando, são espécies distintas daquelas que causam leishmaniose tegumentar. Então, Leishmania donovani ocorre aonde? Na Índia, Bangladesh e Nepal. Leishmania infanto na região da Europa, Mediterrâneo, África e China. E aqui, Leishmania chagas ocorre em todas as Américas, lógico, incluindo o Brasil. Quais são os principais reservatórios? Quem são aqueles animais que vão participar do ciclo silvestre, o ciclo doméstico da doença? Os cachorros, as raposas, gambás e roedores. E a gente já pode ver aqui que é uma doença que tem muito problema com crianças. Tá? Então, o foco aqui das ações de saúde pública são as crianças que sofrem mais com os sintomas. Bom, o ciclo biológico de Leishmania chagas tem muitas características similares com as outras leishmanias que a gente já viu. Então, também é um ciclo heteroxeno. Lembrando o que é ciclo heteroxeno? Vamos lá, meu filho. Ciclo heteroxeno é quando
eu tenho parte do ciclo desenvolvendo no hospedeiro e parte do ciclo se desenvolvendo em outro hospedeiro. No caso da leishmania, a gente já viu na leishmaniose tegmentar, parte do ciclo se desenvolve aonde? No mamífero, e parte do ciclo no mosquito palha, certo? As formas amastigotas, a gente já viu, elas ocorrem aonde? Nos vertebrados. Vamos lembrar que as formas amastigotas são aquelas arredondadas e sem flagelo. A sem mastigos, flagelo. A mastigota, forma sem flagelo. Mas a gente encontra também aonde? Nos mosquitos as formas promastigotas e paramastigotas, que são aquelas formas dotadas de flagelo e mais alongadas. Onde a gente encontra? No mosquito, no trato digestivo do mosquito. Bom, as formas amastigotas têm tropismos por macrófagos, assim como na tegumentar, mas não pela derme, como a gente viu no tegumentar. Ela tem tropismo por outros órgãos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o tropismo da espécie de leishmania que causa leishmaniose visceral é diferente do tropismo que causa leishmaniose tegumentar. Ok, gente? Bom, então, a gente viu na aula passada que o tropismo das espécies que causam leishmaniose tegumentar são macrófagos e as células da derme causando aquelas lesões cutâneas que a gente viu. Aqui, qual é o tropismo? A gente viu que o tropismo inicial é o macrófago, mas também outros órgãos aqui. Então, Leishmania chagas, causador de leishmaniose visceral, tem tropismo por medula óssea, baço, fígado e linfonodos, tá? Então, os linfonodos são aquelas regiões onde vão concentrar essas células ali de defesa, incluindo quem? Os macrófagos, tá bom, gente? Bom, quando a infecção está muito avançada, o hospedeiro é muito suscetível, aí nós vamos encontrar o parasita infectando também outros lugares. Então, a gente pode ter casos onde? No rim, no intestino, no pulmões, inclusive na pele. Porém, os melhores lugares onde Leishmania chagas vai se desenvolver no homem é onde? Medula óssea, baço, fígado e linfonodos. Ok? Tropismo diferente das leishmanias causadoras de tegumentar. Bom, então, a partir da circulação sanguínea periférica, ele vai migrar para onde? Ele vai migrar para esses órgãos através da corrente sanguínea ou da corrente linfática também. Então, a circulação linfática também é um veículo de disseminação das formas amastigotas no hospedeiro vertebrado. Então, só para relembrar, o ciclo ele é o mesmo da outra leishmania que a gente já viu. A porta de entrada é a picada do mosquito infectado. Ele vai adentrar na circulação sanguínea após a picada. As formas de entrada são formas promastigotas que vão encontrar logo quem? Os macrófagos de defesa, que é a nossa primeira linha de defesa. E aí essas formas promastigotas dentro do macrófago vão se transformar em formas amastigotas. Vão se multiplicar dentro do macrófago. E assim, várias formas amastigotas vão ser liberadas na circulação sanguínea e vão migrar para onde? Vão migrar para aqueles órgãos que a gente já falou. Baço, fígado, medula óssea e linfonodos. Bom, enquanto estão na circulação periférica, outro mosquito pode ser infectado ao realizar o repasto. Quando ele é infectado, esse parasita, a forma amastigota, vai ser levado ao tubo digestivo. Lá no tubo digestivo, as formas amastigotas vão se transformar em formas promastigotas, se multiplicar como forma promastigota no tubo digestivo e vão migrar para onde? Para a boca, para a região da glândula salivar do inseto.
e na hora que aquele inseto for picar uma nova pessoa, estando ele infectado, ele vai injetar formas pró-mastigotas na circulação sanguínea de um novo hospedeiro mamífero e o ciclo se repete. Bom, então a inoculação das formas infectantes vai ocorrer pela picada do mosquito e aí, naquele momento, os macrófagos vão ser infectados. E esses parasitas vão se multiplicar rapidamente nos macrófagos e vão migrar para onde? Para os linfonodos. E dos linfonodos, que é aquela região onde vão concentrar essas células de defesa, esses parasitas vão migrar pelo sangue ou pela linfa para onde? Para as vísceras, nas quais esse parasita tem tropismo. A gente já falou delas. E aí o que vai acontecer? Nesses órgãos, o que essas células, o que esses parasitas vão fazer? Eles vão encontrar o quê? Macrófagos que vão tentar conter esses parasitas lá. E eu já falei para vocês, essas espécies de leishmania têm uma alta afinidade pelo quê? Pelo macrófago. Ele consegue burlar a função digestiva do macrófago e consegue se multiplicar lá dentro, viver muito bem dentro desse macrófago, se alimentando aí dos nutrientes presentes na célula. E aí, então, partindo dos linfonodos, vão para os órgãos de maior tropismo. Chegando nesses órgãos, os macrófagos locais vão ser mandados para lá pela resposta imunológica normal. Esses macrófagos vão o quê? Vão ser infectados. Então, esse processo inflamatório local, causado pela presença do parasita, é que vai gerar o quê? O fenômeno da hiperplasia e hipertrofia do sistema mononuclear fagocitário local, SNF. E aí o que acontece? Eu vou ter uma resposta imunológica ali que vai gerar aumento do órgão, tanto pela mobilização de células, tanto pelo aumento do órgão, porque vai causar edema, eu vou ter infiltração de líquidos ali, as células, os vasos vão se tornar mais permeáveis. Essa história a gente já viu. Então, o sintoma principal aqui é o quê? É o inchaço desses órgãos dos quais o parasita tem tropismo, tem preferência. Então, nós vamos ter o quê? Alterações no baço, que a gente chama de esplenomegalia, alterações no fígado, que a gente vai chamar de hepatomegalia, ou seja, aumento do fígado, alterações na medula óssea, então a gente vai ter uma hiperplasia, um aumento do número de células desse tecido hematopoético, lembrando que a medula óssea é o órgão no qual eu vou ter a formação das células do sangue. Então, o que vai acontecer como sintoma aqui quando a medula óssea é atacada? Eu vou ter uma desregulação da hematopoese. Então, eu vou ter uma diminuição da produção celular. Como consequência, eu vou ter menos células sanguíneas. Anemia, menos células. Baixa nas células vermelhas e leucopenia, baixa nas células brancas, nos leucócitos. Bom, lembrando que essas infecções são decorrentes de respostas imunológicas. Os macrófagos vão migrar, mas junto com a migração dos macrófagos eu vou ter outras manifestações do meu sistema imune em específico. Então, na fase inicial da doença, eu vou ter o quê? Febre alta. E na fase crônica da doença, onde os parasitas estão mobilizando mais resposta imunológica nos tecidos, eu vou partir para ter uma febre regular. Então, quais são os principais sintomas aqui? Após a migração desses parasitas para os órgãos, eu vou ter o quê? Aumento do tamanho desses órgãos, baseado em quê? Na resposta imunológica que esses parasitas vão disparar ali. Alteração da função da medula óssea, ali eu vou ter baixa de células vermelhas, anemia, e baixa nas células brancas, leucopenia.
Muito bem. E os linfonodos, lógico, também vão ser o quê? Aumentados. E aí a gente vai ter aquelas famosas línguas. Bom, essas são as manifestações clássicas da doença. Aumento de fígado, aumento de baço, desregulação da função hematopoética, ou seja, nós vamos produzir células sanguíneas de maneira irregular, febre e linfonodos também inchados. Ah, mas pode ocorrer mais coisas? Sim, vai depender do quê? Da interação parasito-hospedeiro. Essa sempre vai ser a tônica das nossas discussões de sintomatologia. Quando o hospedeiro está mais debilitado e a cepa é mais virulenta, mais manifestações. Então, no caso onde o parasito consegue se dar melhor naquele hospedeiro, porque ele pode estar mais debilitado, eu posso ter o quê? Manifestações também aonde? No aparelho digestivo, nos rins e nos pulmões. Porém, não é o clássico da doença. Doença clássica é linfonodos, fígado, baço e medula óssea. Então, as fases da doença. Então, a primeira fase da doença, eu posso diferenciar primeiro os indivíduos que têm o quê? Um sistema imune muito competente contra formas não tão eficientes, sim. Aí eu vou ter os indivíduos chamados indivíduos resistentes. Então, nessas pessoas, eu vou encontrar o quê? Sintomas pouco específicos. Uma febre baixa, uma tosse seca, diarreia e um pouco de prostração. Nada parecido com as demais manifestações que a gente já viu. E aí, nesses casos, a pessoa pode apresentar até cura. Então, quando que isso acontece? Quando o encontro é de um hospedeiro com um sistema imune muito eficiente contra o parasito e um parasito não tão eficiente contra as respostas do hospedeiro. Porém, em condições normais, o parasito vai conseguir se desenvolver e aí eu vou ter o quê? A fase aguda da doença. Então, essa fase aguda é aquela fase onde eu vou ter o quê? A maior proliferação dos parasitos e eu vou ter o quê? As maiores manifestações sintomáticas. Essa fase dura menos do que 2 meses. E quais são os sintomas? A febre, que eu já falei, a palidez da pessoa, porque disfunções, hepatomegalia, ou seja, aumento do volume do fígado, e esplenomegalia, aumento do volume do baço. Então, é muito comum, em regiões onde a doença é endêmica, o exame clínico, o médico vai apalpar esses órgãos para verificar se há um aumento do volume desses órgãos. Bom, após esses primeiros 2 meses, chega a fase crônica. E na fase crônica, o que acontece? Se a pessoa não recebe medicação, se a pessoa continua muito suscetível, os sintomas pioram. E aí o que acontece? Eu tenho um maior aumento de baço e fígado. E o abdômen fica muito dilatado, principalmente em crianças ou pessoas desnutridas, onde o sistema imune é menos eficiente contra o parasito. Então, aqui a gente pode ver um abdômen dilatado devido ao quê? Um aumento de baço e fígado. Como eu vou ter anemia, eu vou ter menos distribuição de energia, de glicose, de oxigênio. Então, o que vai acontecer? Emagrecimento progressivo dessa pessoa. E aí a pessoa vai ficando cada vez mais debilitada e começam a aparecer outros sintomas não clássicos, que é o quê? Manifestações digestivas e outras infecções. Ok? Bom, distribuição da doença. Então, a doença de distribuição mundial, sendo que não é a mesma espécie que ocorre no mundo inteiro, a gente já viu. Mas ela está mais concentrada em regiões tropicais e subtropicais.
ok? Ela é endêmica, ou seja, ela ocorre continuamente em cerca de 62 países no globo, né? Sendo que 90% dos casos estão em apenas 5 países: Índia, Bangladesh, Nepal, Sudão e, infelizmente, o quê? Para nós, o Brasil. O Brasil é um dos países de maior incidência da doença. Tá? No Brasil, ela é encontrada em todos os estados, mas com maior incidência na região Nordeste, mas aqui em Minas a gente tem bastante também, né? Lembrando que ela é originalmente de um ciclo silvestre, mas ela está avançando para áreas urbanas. Por quê? Porque nas áreas urbanas ela encontrou um hospedeiro vertebrado que vai fazer a doença circular sem o humano, que é o quê? São os cachorros. Então, os cachorros vão funcionar como reservatórios da doença e fazer com que ela se espalhe ao longo das cidades. Lembrando que a manutenção de uma doença no local depende da tríade: ambiente, hospedeiro e parasito. Então, para o parasito chegar a se disseminar no local, ela precisa dos outros dois elementos: hospedeiro e ambiente. O ambiente aqui é o quê? É o mosquito. Então, o mosquito a gente vai ver está amplamente disseminado pelo Brasil. E o hospedeiro tem homem e cachorro para todo lado. Então, amplamente distribuída pelo Brasil. Então, a gente tem o quê? Uma região de alta incidência, uma região já de média incidência, uma região já de baixa incidência no Brasil. O vetor, a gente já falou dele, é a lodisomia longipaus, ampla distribuição geográfica que facilita o espalhamento da doença. E os reservatórios, principalmente o quê? Os cães, mas no ambiente silvestre a gente tem raposas, que são parentes dos cachorros, mas também a gente já tem registro de gambá e rato portando parasita, porém não são os reservatórios principais. Circulam, mas não circulam tão bem. Profilaxia. Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem feito para tentar controlar uma doença tão séria? 3 pilares. Então, o primeiro de todos, gente, o mais importante, tratamento dos doentes. Então, você tem que ter atenção à pessoa que está doente, primeiro, para ela parar de transmitir, segundo, por uma questão humanitária, você não pode deixar as pessoas sem tratamento médico. Segundo, identificação e eliminação de cães infectados. Dá uma dó danada quando o seu cachorro testa positivo, você tenta tratar, você tenta fazer isso. Mas em questão de saúde pública, você tem que eliminar esses cães. E terceiro, mais inviável, a gente já falou disso, é controle de mosquito vetor, porque tem para todo lado e é difícil você fazer esse controle em regiões onde o ambiente silvestre é próximo ao ambiente urbano. Bom, outros fatores que devem ser considerados para que a doença não se torne um problema sério de saúde pública. A gente falou que é um problema sério de crianças e pessoas desnutridas, porque o avanço da doença na pessoa, ou seja, os maiores casos de gravidade estão relacionados a menores respostas imunes. Então, combate à desnutrição é um problema importante, é uma coisa séria, porque desnutrição diminui as barreiras imunológicas, torna a pessoa mais suscetível, maior a chance de letalidade. Outra coisa, como existem casos assintomáticos ou de sintomas não muito claros, as pessoas vão continuar transmitindo sem receber o devido tratamento. Cuidados com imunossuprimidos, né, principalmente portadores de HIV, é importante, principalmente na África. Isso aqui é muito difícil, né? A importância da eliminação de cães infectados. Então, cachorro de rua que não tem nome é pior ainda. Mas há uma comoção muito grande. Lá na escola a gente tem esse problema, né? A gente tem vários cães que não pode pôr a mão. Porém, eles são alvos aí da infecção e é um problema de saúde pública. E a imunização de cães e uso de coleiras repelentes, isso funciona melhor para cachorro que domiciliado, que a gente fala, né?
e com pessoas que têm maior consciência e poder aquisitivo, porque essas coleiras e essas vacinas, e se o cachorro contrai os tratamentos que diminuem bastante a carga parasitária, são caros. Então, não é todo mundo que tem um cão domiciliar que consegue fazer o manejo adequado do cachorro. Tratamento, gente, já falei para vocês, o tratamento de leishmaniose não é fácil, por isso é um problema sério de saúde pública. Então, a doença é meio que controlada aos poucos, porque se você aumentar uma dosagem, os efeitos colaterais são altíssimos. Então, junto com o tratamento específico e tentar atacar a infecção, você tem a atenuação dos sintomas na pessoa que está infectada. Remédios para controlar a febre, remédios para controlar o que outras infecções, isso para a pessoa já debilitada, e como eu falei, o controle maior da anemia, da desnutrição. A desnutrição é uma coisa prévia, mas a anemia é um efeito da doença, né? Uma vez que o tecido hematopoético é alterado pela infecção. Bom, gente, então, essa doença integra o grupo das leishmanioses, que a gente já viu. Espero que vocês estudem o texto que eu coloquei lá para vocês, pequenininho, é só um resuminho aí para vocês não terem preguiça de estudar isso aí. É feito pelo Ministério da Saúde, ele é bem bacaninho, então ele vai ser a base para vocês fazerem a atividade de fixação. A atividade de fixação ela vai contar como frequência e também ela vai ajudar vocês a fazer a atividade avaliativa do final do bloco, que vai contar como nota. Ok, pessoal? Então, fiquem bem, estudem bastante e encontramos no próximo slide, nas próximas aulas. Lembrando que a gente tem ainda aqui os plantões para vocês tiverem dúvidas. Abraço a todos.